Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo gravado em Rosário em 2019. Tudo bem com vocês? Então, hoje, quando eu estava no centro de Rosário, eu decidi que eu ia fazer um vídeo, na verdade dois, vídeos falando sobre 10 coisas que eu gosto de Rosário, 10 coisas que eu não gosto de Rosário, e para comparar para vocês que estão vindo agora e vocês que já estão em Rosário, que comentem aqui embaixo o que vocês pensam. Hoje a gente vai conversar, obviamente, com a parte de coisas que eu gosto, 10 coisas que eu amo em Rosário e na Argentina em geral, e porque senão se eu começasse com a parte que eu não gosto, ia ter um monte de gente criticando, dizendo, você mora aí, mas vai começar com a parte que não gosta. Vocês provavelmente vão escutar muito barulho externo, porque a janela não fecha muito direito. Mas antes disso, eu tenho alguns recados para vocês. Aqui embaixo, no box de descrição, tem uns links e uns comentários relacionados à assessoria, porque a gente já lançou o pacote completo de assessoria 2020, então é só entrar em contato por ali. E aí tira todas as suas dúvidas e a gente vai conversando. E mais um ônibus passou aqui do lado, mas tá tudo certo. E mais uma questão, lembra que alguns vídeos atrás a gente falou que eu e a Bruna Pias íamos começar a gravar um podcast falando sobre a realidade de morar na Argentina? Pois é, hoje, na verdade hoje é segunda-feira, a gente vai gravar o podcast, o primeiro episódio. Mas vocês vão ver esse vídeo depois que o podcast foi lançado. Mas enfim, o podcast vai chamar Desglamoriza, justamente pelo fato de desglamorizar, tirar esse romantismo de quem mora no exterior, de que todo mundo acha que é super mil maravilhas, mas enfim. Aqui embaixo também está o link dele, para que vocês possam seguir e escutar. A pauta do primeiro episódio está bem bacana, justamente falando sobre isso, sobre esse romantismo que existe, sobre morar no exterior, com a visão de duas pessoas, que isso serve também para vocês terem uma visão um pouco mais ampla, né? Não só uma pessoa falando sobre o assunto. E obviamente a gente está aberto a sugestões, mas deixando de enrolar, vamos para o assunto do vídeo de hoje. O primeiro assunto, o primeiro motivo pelo qual eu amo Rosário é justamente a interação social, cultural, latino-americana e mundial que existe na cidade. Não é só por uma questão de turismo, mas sim de pessoas de diferentes países do mundo que moram aqui. Obviamente da América Latina, são a maioria deles, justamente porque a diferença do Brasil, aqui a gente não tem essa barreira na fronteira por questões de língua. Aqui todos os países, obviamente, da América Latina, basicamente todos, falam espanhol, então isso facilita muito o trânsito de pessoas, e é muito comum, coisa que a gente não vê tanto, ou pelo menos não via tanto alguns anos atrás no Brasil. Então é muito normal, você vai cursar com gente do Uruguai, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, do Chile, e isso é muito bacana justamente pela carga como ser humano que você ganha, porque você entende outras culturas, aprende coisas, experimenta coisas de outras culturas e faz tu entender, como eu sempre digo aqui no canal, que aquilo que é normal para você não necessariamente é normal para outra pessoa, e aí você começa a respeitar muito melhor as diferenças culturais entre vários outros pontos aí relacionados às diferenças. O segundo ponto é a questão arquitetônica da cidade, principalmente no centro histórico da cidade, que é bem lá na muvuca do centro, que a cidade, por ter aí seus 200 anos, não sei, tem uma arquitetura muito característica europeia, assim como Buenos Aires também tem e Córdoba também tem. É uma cidade muito bonita arquitetonicamente falando, e isso liga justamente com outro ponto, que é o inverno, que justamente quando é inverno e mistura esse ar aí com uma arquitetura muito europeia, é muito bacana. Eu acho que Rosário, a melhor parte do ano para visitá-la é outono e inverno, porque justamente mistura e dá esse ar um pouco de não se estar tanto pegado ao Brasil. E obviamente no verão também é bacana, porque tem algumas coisas para fazer no verão diferente do que a gente faz no Brasil. E já que a gente está falando sobre inverno, o que combina aí com friozinho? Um bom vinho, né? E a vantagem daqui, nesse sentido, e um dos motivos pelo qual eu amo a Argentina nesse aspecto, é a questão do preço dos vinhos. Porque se a gente for comprar um vinho no Brasil, um vinho de qualidade média ou boa qualidade, ele vai sair muito caro. E aqui a diferença é que com 10 reais você compra um vinho bacana, não digo um ou melhor vinho, mas você compra um vinho muito bom. E justamente a questão da cultura do vinho é muito presente na Argentina, obviamente, porque é onde se produz a maior parte do Malbec no mundo. E visitar certos pontos da Argentina onde a produção é muito forte, como Mendoza, que tem vídeo aqui no canal, linkado aqui em cima, é bacana porque você conhece, você entende um pouco melhor e você vê que realmente faz sentido tudo isso que a gente vê sobre vinho, sobre harmonização e tudo mais. E outro hábito, já que a gente também está falando sobre inverno, coisa que também acontece no verão, na verdade, mas é mais presente no inverno, você vai ter aquela reunião, vai ter aquela conversa com alguém, você toma o quê? Um café. E o hábito de ir num café, tomar um café e trocar uma ideia é muito presente aqui, muito marcado aqui, assim como é na Europa e em outros países, e que eu particularmente não via tanto no Brasil. Talvez em grandes cidades brasileiras isso aconteça,
Na minha realidade isso não acontecia antes. E o hábito do café é muito comum aqui, é muito tradicional, tanto que você caminha pelo centro histórico de Rosário e você tem um café por esquina, basicamente. E já que a gente está falando sobre alimentação, comida e tudo mais, obviamente a alimentação argentina é outro ponto muito bacana. Tem umas coisas aí que talvez estejam na parte de que eu odeio, talvez. Mas, num grande geral, a culinária argentina ela é muito boa, as carnes são muito boas, o sorvete é maravilhoso, muito melhor que o sorvete brasileiro, lembra muito o sorvete italiano mesmo, italiano real, não aquele que a gente tem no Brasil. O sétimo ponto que me agrada muito da Argentina é a estrutura urbana da cidade. Estrutura urbana e também a estrutura geológica, digamos assim. Será que é? Geológica? Geográfica? Enfim, da cidade de Rosário e de Buenos Aires também, obviamente, é que as duas cidades são planas e tem muitos parques. Rosário tem muito mais parque, proporcionalmente pelo tamanho da cidade, do que Buenos Aires. Então você caminha pela cidade muito tranquilamente, porque não tem ladeiras. Rosário tem muito poucas ladeiras, tem lá no centro, perto do Monumento à Bandeira só. E a cidade é totalmente arborizada, você olha por cima, todas as ruas têm árvores, tem muitos parques na cidade. E não é, aqui não existe o costume, como no Brasil, de que um parque tem a plaquinha lá de não pise na grama. Não, aqui todo mundo senta na grama, em qualquer parque, em qualquer lugar que tenha algum lugar verde, o povo senta para conversar, para trocar uma ideia, tomar um mate ou um tererê, dependendo do calor. E isso é muito bacana, é muito normal, a gente vê muita gente na rua. E justamente vinculando com a estrutura urbana, o oitavo fato é o transporte público da cidade. Rosário, particularmente, não tem metrô como tem em Buenos Aires, mas a cidade ela é muito bem conectada pelo transporte urbano em Rosário. Ou seja, se você quer ir daqui até a zona sul da cidade, você consegue ir e é muito fácil se locomover e o transporte urbano funciona muito bem, é bastante pontual. É barato comparado com o preço do transporte público no Brasil. O preço da tarifa está aqui, que eu não lembro exatamente quanto é que está, mas é mais barato do que no Brasil. E você consegue ir de uma ponta a outra da cidade fazendo uma baldeação como muito. E justamente por mais que a cidade tenha quase 2 milhões de habitantes, o nono fato é a tranquilidade que Rosário te passa. Obviamente a cidade tem as suas zonas que são mais perigosas, são mais que a gente deve ter um pouco mais de cautela, justamente como qualquer cidade do Brasil que tenha 2 milhões de habitantes, se for comparar com Porto Alegre ou com outras cidades do Brasil desse tamanho, você vai ter que ter certos cuidados em algumas partes da cidade, mas no geral, mesmo a cidade sendo tão grande, ela ainda transparece e ainda tem esse ar de cidade do interior, da calmaria, sabe? Não é tão agitado, salvo que você for realmente pro microcentro da cidade, no centro histórico, realmente a cidade vai ser muito tranquila. Você vai ver, obviamente, as avenidas, o movimento, mas é raro, por exemplo, você pegar um táxi e ficar no engarrafamento na cidade. Eu, sinceramente, em 6 anos morando, 7 anos morando em Rosário, peguei uma vez o engarrafamento e foi questão assim de 10 minutos para ser resolvido. E já que no começo do vídeo a gente falou sobre a questão da cultura do vinho e visitar alguns lugares, tipo Mendoza, que é o lugar onde se produz a maior parte dos vinhos na Argentina, um outro ponto que eu adoro da Argentina são as empresas low cost de passagens aéreas. A principal delas, obviamente, é a Flybond, para quem não conhece, e ela tem passagens extremamente baratas, só para vocês terem noção. Ela vai começar a operar agora, em abril, aqui do aeroporto de Rosário. Antes só tinha Buenos Aires, Córdoba e outros aeroportos. Mas passagem daqui até Puerto Iguaçu, que é uma distância comparada com São Paulo, Salvador, se eu não me engano, as passagens estão saindo o equivalente a R$60 com bagagem inclusa. Ou seja, é muito barato mesmo. E isso gera a possibilidade de que você viaje muito. E esse é até um assunto que a gente pode falar em outro vídeo, que é, por mais que o poder de compra argentino seja menor que o poder de compra brasileiro, pela questão de inflação e tudo mais, o argentino viaja muito mais do que o brasileiro, porque entende, acredito eu, que por mais que você vá gastar dinheiro para viajar, aquelas experiências que você vai viver nas viagens, ninguém vai te tirar. Ou seja, é um investimento em si mesmo. Mas voltando para o assunto, é muito barato viajar dentro da Argentina com essas empresas de low cost. Obviamente não todos os aeroportos funcionam com elas, mas dentro da Argentina você pode viajar com a Flybond, e tem uma nova linha aérea que está começando a operar agora aqui na Argentina com low cost. Na verdade ela não é nova no geral, mas é nova aqui dentro da Argentina, que é uma empresa da Noruega, esqueci o nome exatamente. Além disso, também você pode viajar muito barato para o Uruguai e para o Chile, usando outras linhas aéreas que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês e que realmente são muito baratas. Coisas que a gente vê no Brasil, às vezes, promoções, mas particularmente se você for viajar dentro do Brasil em longas distâncias, as passagens são muito mais caras do que são aqui. Mas é isso, se tem alguma coisa que você conhece da Argentina e que você gosta muito, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. E também o que você não gosta,
capaz a gente coincide em algumas coisas, e aí daqui 2 semanas, quando eu lançar o próximo vídeo, lembrando que o próximo vídeo é sobre os salários dos médicos, a gente vê se bate ou não bate a nosso pensamento. Show? Se inscreva aqui no canal para não perder novidade, ative notificações, entre em contato por causa da assessoria, entre em contato por causa da mentoria, que é muito mais barata, compartilhe com seus amigos, e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais! Tchau!